Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, sou autor desse livro aqui sobre educação financeira. A gente vai dar continuidade aqui no nosso curso de Educação Financeira e hoje a gente vai falar sobre gestão de riscos e diversificação. No módulo passado a gente falou da importância dos ciclos e aqui a gente vai falar mais especificamente de cada um dos ativos, em qual momento do ciclo cada um deles está e a importância da gente considerar isso no balanceamento da carteira que a gente vai criar, já que a gente viu que comprar bem o ativo, encontrar um bom momento de compra do ativo, a importância que isso tem no longo prazo para a saúde financeira aí da nossa carteira de investimentos, né? Então, retomando aqui é o SP500 ao longo do tempo, então essa aqui é a linha azul tracejada aqui, a linha que melhor representa o comportamento do SP500 desde 1927, um volume bastante grande de dados aqui que passa aí uma confiabilidade bastante grande e uma previsibilidade em relação a essa curva. No momento da gravação desse vídeo, a gente tem aqui o valor do SP500 tocando aqui, então significa que ele está caro em relação ao valor justo, que seria o valor dessas ações. Para quem vai começar a investir no SP500, então, provavelmente existem outras opções de investimento melhor do que o próprio SP500. No longo prazo, o SP500 tem várias vantagens, são as principais empresas do mundo, né? Mas pelo gráfico indica que provavelmente vem uma correção por aí e você vai ter uma oportunidade melhor de comprar mais barato o SP500 aí no futuro. Já falando aqui do índice Bovespa, o índice Bovespa a partir de agosto de 94, porque aqui a gente está falando do plano real, foi uma mudança significativa, então acho que não vale a pena ficar comparando o índice Bovespa antes e depois de 94. Então a gente pega aqui de 1994, aqui do plano real para frente, então 30 anos aqui. O índice Bovespa, né, fazendo também da mesma forma a regressão linear dele, esse aqui é o comportamento, que seria a linha azul tracejada aqui, o valor justo aqui do índice Bovespa, a linha vermelha, que seria aqui o momento de sobrecompra do Bovespa, e a linha pontilhada verde aqui, o momento onde o índice Bovespa ele está barato, né? Então, quem comprou o índice Bovespa aqui na linha verde ao longo do tempo teve melhores chances aqui de ter um benefício financeiro. Atualmente aqui em 2024, estou gravando esse vídeo, né? Ele está entre o valor justo dele e o valor bom de compra. Claro, aqui a gente tem que avaliar condições macroeconômicas, tem que avaliar o governo que está aí, se você confia nesse governo ou não, se acredita que as coisas vão melhorar ou vão piorar. Tudo isso, né? O gráfico ele mostra para a gente um indicativo, mas a decisão, obviamente, vai de cada um e tem que levar em consideração outros valores, grau de exposição a risco, até valores morais e assim por diante, né? Quando a gente olha aqui o preço do ouro também, fazendo uma regressão aqui no preço do ouro, o valor justo dele, então aqui a equação do ouro é uma equação bastante diferente, mas é a equação que tem um melhor comportamento em relação ao preço do ouro. A linha azul tracejada aqui também é aquilo que seria o valor justo, a linha pontilhada vermelha aqui é linhas de sobrecompra, né? E a linha verde aqui indicando pontos bons para compra. Atualmente a gente percebe aí uma grande procura em relação ao ouro, então o ouro batendo novos e novos aqui, recordes históricos então em relação ao valor do ouro, né? Muita gente procurando o ouro até pelo cenário de inflação, muitos governos ao redor do mundo aí imprimindo moeda descontroladamente, então muita gente buscando aqui pelo ouro, né? A gente percebe que no longo prazo o ouro performa muito bem, mas existe uma oportunidade de correção do ouro que também tem um risco maior do ouro aqui no curto prazo, né? Tem que analisar com bastante atenção aqui, né? Em relação ao Bitcoin, o Bitcoin ele tem um tempo menor aqui desde o lançamento, então a gente viu no capítulo específico sobre o Bitcoin, falando lá do modelo Stock to Flows, falando do modelo aqui do Rainbow Charts também. O Bitcoin existe aqui uma equação que identifica bem o comportamento dele em relação aqui ao ciclo. Aqui seria o valor justo aqui do Bitcoin, na linha tracejada azul, os valores aqui de resistência grande do Bitcoin, pontos de venda, e os pontos grandes aqui de compra. Também da mesma forma, quem compra, quando ele está mais perto aqui dos pontos de compra, tem uma oportunidade de amplificar aqui os seus lucros, né? Surfar mais essas ondas aqui de alta, né? Aqui é a equação e aqui o valor de cada uma aqui das variáveis, né? Olhando também o valor das commodities, aqui como exemplo o petróleo, né? Então também tem um comportamento, o petróleo agora está no valor mais próximo aqui do seu valor justo aqui de mercado, mas a gente percebe ao longo do tempo que desde 87 pontos aqui de venda, pontos de compra aqui do petróleo, quem também compra nos momentos em que ele está no ponto de compra, que tem um potencial grande aqui de multiplicar o seu valor investido. Podemos olhar também em fundos imobiliários, então aqui a linha que melhor representa os fundos imobiliários aqui também, né? O indicador IFIX, né? Quantos pontos aqui tem o IFIX? A linha que representa aqui a oportunidade de venda do fundo imobiliário, a oportunidade de compra aqui do fundo imobiliário. Quem compra quando ele atinge essa linha aqui de suporte, essa linha verde, aumenta muito a chance aqui também de retorno financeiro. Então, em resumo, gente, é ser paciente e identificar bons momentos para comprar os ativos, você tem uma chance muito maior de multiplicar o patrimônio. Traduzindo isso tudo aqui na prática, né? Isso aqui é claro, somente um exemplo, não é nenhuma recomendação de investimento, né? Mas primeiro é você conhecer o seu perfil, se é um perfil mais conservador, moderado ou agressivo, né? Eu coloquei alguns valores aqui de exemplo de distribuição da carteira. Se você tem 100% aqui para investir, como que você poderia distribuir a sua carteira considerando cada um do seu perfil entre renda fixa, commodities, ETF brasileiro, ETF internacional, ações, né, fundo imobiliário, criptomoeda ou projetos aqui com alto risco e potencial, né? E enxergando, né, cada um daqueles ativos em relação ao seu próprio ciclo,
você redistribuir esses pesos aqui baseado no momento. Se o ativo está mais perto do momento de venda, você diminui o percentual de exposição dele. Se ele está mais próximo do momento de compra, você aumenta a sua exposição nele, né? Então, tomando aqui, por exemplo, que o perfil moderado, ele teria essa distribuição aqui no manter, né? Se todo mundo tivesse aqui no estágio próximo daquele ponto justo do valor do ativo, é o manter. Quando começa a ficar caro em relação ao valor justo, a gente vai diminuindo a exposição, então vai indo aqui mais para os pontos aqui de venda. Quando ele está barato em relação ao valor justo, a gente vai aumentando aqui nosso percentual de compra, né? Então, por isso que aqui dá 100%, as outras somatórias aqui dão diferentes, né, de 100%, porque a gente está diminuindo cada um dos ativos e depois tem que fazer uma conta aqui, normalizando esse valor para dar 100% aqui, por exemplo, né? Colocando aqui na prática, então você, uma vez que distribuiu aqui o seu percentual de cada classe de ativo, depois você encontra os ativos que correspondem àquela classe e faz uma segunda divisão percentual dentro de cada uma daquelas classes, né? E poderia, então, ir acompanhando cada uma daquelas classes de ativo em relação ao seu comportamento, se precisa aumentar o portfólio, se precisa diminuir o portfólio. Aqui já é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho para fazer, mas é possível transformar aquelas equações ali, jogar aquelas equações ali para um Excel e extraindo, né, cada um dos valores e alimentando isso e calculando o seu ativo ao longo do tempo. Aqui são para 7 classes de ativos, se ficar muito difícil fazer isso, pode escolher 2, 3, 4 classes, quanto mais fizer, mais diversificado fica aí o portfólio. E a ideia, pessoal, a gente consegue simplesmente de olhar essa tabela aqui, a gente vê que existem os ciclos, eles são diferentes para cada um dos ativos. Então, enquanto existem ativos aqui que estão no pontos aqui de venda, existem outros ativos que estão em ponto de compra, né? E assim por diante. Então, os ciclos de mercado, eles têm tempos diferentes para cada um do ativo. Então, um ativo, mesmo seja um bom ativo, mas que está sobrevalorizado, está se aproximando do momento de queda, às vezes vale a pena você diminuir a sua exposição naquele ativo e migrar parte desse investimento para um ativo que está barato em relação ao seu valor justo. Então, essa que é a ideia, mostra que as carteiras, na verdade, elas tendem a ser dinâmicas, né? Você pega cada um dos ativos aqui, olhando o preço desse ativo em relação ao valor justo do seu respectivo ciclo, você consegue ir ajustando, aumentando ou diminuindo o percentual de exposição desse ativo na sua carteira total. Mas isso varia de cada pessoa, o grau de risco que cada pessoa está disposta a ir a correr, o tipo de ativo que cada pessoa está disposta a ir a investir. Então, por isso que existem empresas que diversificam, existem fundos que eles diversificam os ativos, que é o objetivo, são serviços que você paga para alguém fazer essa redistribuição de carteira no seu lugar. Tem pessoas que podem preferir elas mesmas fazer isso, tem pessoas que podem delegar isso aqui para terceiro, igual imposto de renda. Tem pessoa que prefere fazer para entender com mais detalhe os seus gastos, entender melhor o seu hábito. Tem pessoas que simplesmente terceirizam isso, que não quer ter dor de cabeça, valorizam mais a praticidade do que todo o conhecimento que tem em relação a entender o seu portfólio, né? E aí tem essa outra sigla aqui, que é o DYOR, né? Do Your Own Research, né? Faça a sua própria pesquisa. Isso aqui não é uma recomendação, é como eu enxergo, estou compartilhando com vocês, cada um avalia e utiliza da forma como achar que faz mais sentido, ou simplesmente, se achar que não faz sentido, ignore. Falando agora da volatilidade, ela é um risco importante. Então, volatilidade, lembrando o conceito, né? Quanto que um ativo varia em relação aí aos picos, né? As subidas e as descidas, né? As altas e as baixas do ativo. Quanto mais a gente diversifica o ativo, menor é a nossa volatilidade. Comparando aqui, né? Comparando, por exemplo, aqui o ETF, né? Do índice Bovespa, ele tem uma volatilidade menor do que as ações que compõem, vê como que cada uma das ações oscila para mais ou para menos. E o índice aqui, ele tem uma inércia maior, ele sobe menos, mas ele também baixa menos. Você vai seguindo um índice, como por exemplo aqui, né? Para calcular a volatilidade, existe toda uma questão estatística, o Excel faz isso aí, mas existe uma fórmula que você consegue calcular um valor aproximado da volatilidade, né? Que é essa fórmula aqui. Você consegue também transformar a volatilidade anual em mensal utilizando essa fórmula aqui também. Para quem não tem estômago para acompanhar oscilações de preço de ativo para mais ou para menos, buscar ativos que tenham uma volatilidade menor é muito importante. Lembrando que em situações de alavancagem, a perda máxima é sempre de 100%, então às vezes você tem um pico para cima, um pico para baixo, já atingiu aquele valor lá de limite, a posição ela é fechada a preço de mercado e aí com isso tem uma perda para o investidor, né? Stop Gain, Stop Loss também é uma estratégia interessante que consiste em você colocar uma meta máxima para lucro ou uma meta máxima para prejuízo, né? Então você coloca um valor ali que atingido aquele valor, automaticamente é executada uma ordem de compra ou de venda e a posição ela é encerrada, né? Ou com lucro ou com prejuízo. Então aqui você limita o seu lucro e limita o seu prejuízo. A vantagem é que é uma decisão racional. Muitas das pessoas guiadas aí pela própria emoção, elas deixam de vender ou deixam de comprar ou compra mais do que devia ou vende mais do que devia. A emoção acaba sendo uma inimiga e de um bom investimento, né? E é possível colocar como estratégia, né? Se subir um valor percentual, ficar aqui, por exemplo, né, num ponto aqui, automatizar uma ordem de compra, uma ordem de venda. Então você compra aqui, mas se perder esse suporte aqui, por exemplo, você encerra a posição, né? Então é muito comum a gente ver ordens de compra, né? Ordens de stop gain, stop loss muito próximas aqui
de pontos de suporte de resistência, né? É possível também colocar regras de média móvel, quando uma média móvel cruzar com outra média móvel de período temporal diferente, você colocar um ponto aqui de compra e de venda também, né? Olhando o gap, sabendo que os gaps, a grande maioria dos gaps, eles são fechados, você pode utilizar o ponto de fechamento do gap também como um ponto aqui de stop gain ou de stop loss, né? Grandes oscilações em relação à média móvel, então quando o ativo ele atingir mais do que 3 vezes o desvio padrão em relação à média móvel dele, para cima ou para baixo, também utilizar isso aí como um ponto de compra ou de venda, como a gente viu ali, por exemplo, ali nas bandas Bollinger, né? E assim por diante. E quando a gente olha aqui também padrões gráficos, existem pontos aqui, o Take Profit, né, que seria o Stop Gain, ou o SL, que seria o Stop Loss, então pontos aqui de compra e de venda de ativo para você limitar o seu lucro e também limitar o seu prejuízo, né? Para quem busca lucros num prazo menor, faz sentido estar atento aqui ao Take Profit ou Stop Gain e também ao Stop Loss. No caso de criptomoedas, existe um outro conceito chamado Impermanent Loss, então aquele conceito de que você investe lá no yield farm, você pega uma empresa como a Uniswap, por exemplo, você coloca 2 ativos lá, você sempre coloca 2 moedas, essas moedas elas são divididas 50% e 50%, o protocolo sempre vai tentar reequilibrar isso aí em 50-50. Então existe o risco de quando uma moeda varia muito em relação a outra, você ter uma perda, porque o protocolo vai vender aquela que valorizou mais, comprar aquela que valorizou menos, buscando reequilibrar em 50% e 50%. Então isso é o que é conhecido como impermanent loss, né? Que é uma perda de que você, se você não tivesse colocado o ativo lá, se você não tivesse colocado as 2 moedas lá, você teria ganho mais do que o protocolo pagou para você como recompensa por ter deixado as moedas travadas lá por um período, né? E o impermanent loss é calculado por essa fórmula aqui, que compara quanto que uma moeda variou em relação a outra moeda. Existem sites como esse aqui, que é o API Vision, que eles já têm vários indicadores comparando as melhores opções aqui para você fazer um investimento em yield farming. Esses sites, eles mostram o ganho possível com o yield farming com o respectivo risco aí do impermanent loss, ajudando aí na tomada de decisão. Mas isso aqui já é uma coisa também bem mais arriscada, mas vale a pena a gente citar aqui. Bom, e como são vários indicadores, pessoal, é muito difícil a gente acompanhar todos eles. Existem plataformas que possibilitam a gente cadastrar ali algumas variáveis e deixar programado para que nos envie alerta caso um determinado conjunto de resultados dos indicadores seja atingido. Então você pode cadastrar lá, por exemplo, né? Toda vez que tocar ali na banda Bollinger inferior e a média móvel exponencial estiver subindo, então você me envia um alerta, ou você faz uma compra de forma automática, né? Então é possível através dessas ferramentas aqui, você deixar cadastrado, receber alertas, e também algumas delas têm até integrações com plataformas de compra e venda, você pode deixar isso automatizado lá. Então aqui, por exemplo, né, o Invest Charts, ele é uma ferramenta muito boa, se integra aqui com várias plataformas, como a XP Investimento aqui, por exemplo, você pode fazer compra e venda de ações de forma automática, né, utilizando aqui o Invest Charts. O Invest Charts, ele tem uma quantidade enorme de indicadores, você consegue parametrizar direitinho cada um deles, e que quando uma condição ou um conjunto de condições for atingido, ele executar determinada ação. Só que aqui, pessoal, é muito focado aqui para a bolsa de valores, então você tem a bolsa, e para commodities isso aqui funciona, mas ele não funciona para criptomoedas. Já o TradingView, ele é muito focado aqui para criptomoedas, ele tem ativos também da bolsa de valores, mas ele não tem uma integração com a XP Investimento, por exemplo, para você fazer compra e venda a partir daqui. As próprias plataformas, como por exemplo a Binance, tem um conjunto de informações, você consegue cadastrar na própria Binance, por exemplo, condições que, se forem atingidas, ele comprar automaticamente o ativo, stop gain, stop loss, assim por diante. E com isso a gente termina mais esse módulo, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Por favor, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com quem você achar que é importante conhecer esse conteúdo. Também aqui estão as redes sociais, doações aqui em Satoshi através desses endereços, Bitcoin Satoshi, doações através de Pix, e também quiser dar aquela força comprando esse livro aqui na Amazon ou nas principais livrarias digitais. Agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo aí. Valeu!